Graça e paz, Déboras lindas, mamães de oração, mamães biológicas, espirituais, sejam bem-vindas à nossa live do Desperta Débora Nacional, né? Mais uma vez o Senhor preparou essa tarde para estarmos juntinhas, aí misturadas, então fiquem ligadinhas, que hoje tem muita coisa boa para passar para vocês. Hoje a live está recheada de coisas gostosas, coisas boas, e que você vai aprender muito, muito, muito aqui com a gente, viu? Tem uma convidada especial, então fica ligadinha aí, chama as amigas, avisa aí suas vizinhas para se juntar a gente, né, a nós aqui, e fique ligada em tudo que vai acontecer. Antes de chamar, né, as nossas convidadas, antes de passar tudo que a gente tem que passar, tem um recadinho especial para vocês, coordenadoras. Não esqueçam, anote aí, nós vamos ter o nosso congresso das coordenadoras do Desperta Débora, o Renovo. O Renovo vai ser no dia 17 de julho, das 14 às 19 horas. Anota aí direitinho na sua agenda, procura lá no nosso site, www.despertadebora.com.br e faça a sua inscrição. E o melhor de tudo, você não vai precisar sair da sua casa, não vai precisar pegar ônibus, nem táxi, nem avião, nada disso. Você vai participar totalmente online, com todas as coisas boas que nós estamos aqui preparando para você. Você vai receber aí no seu sofá, no seu conforto, no conforto da sua casa, todo o material que está sendo preparado para te passar um monte de informações sobre o Desperta Débora, sobre uma liderança com criatividade, liderança com entusiasmo, para que você seja nutrida aí de tudo que o Senhor tem para nos dar. Mas não fica só no Renovo, não. Nós temos também o Congresso Geração 2020. Está vendo lá embaixo na tela? Pois é, também vai acontecer o Congresso Geração 2020, como nós havíamos planejado, não presencialmente, né? Porque o período não nos permite, mas será também virtualmente. Entra lá no site e se inscreva também para o Geração 2020, de 22 a 24 de julho, que vai ser também transmitido via internet, totalmente virtual, com todos aqueles convidados maravilhosos que você vai ver lá no site, que estão também, né, já comprometidos de estarem participando. Então, vai ser no dia 22, a partir das 8 horas da noite, no dia 23, a partir das 8 horas da noite, e no dia 24 já vai começar a tarde, para você passar uma tarde gloriosa, gostosa e terminar, então, a noite, ok? Não esqueça, ok? Anote aí, entra, se inscreva, porque também as inscrições serão limitadas, ok? E agora a gente vai continuar aqui, que tem muita coisa para a gente trabalhar. E hoje eu tenho uma convidada especial que veio aqui para nos ajudar a entender muitas coisas, né? Daquelas mães guerreiras que criam filhos guerreiros, que superam aí dificuldades, que têm tantos desafios e acabam superando. Por isso eu quero chamar, então, a nossa convidada da tarde, nona psicóloga maravilhosa, psicopedagoga, Rosiane França, direto de São Paulo, veio aqui nos abençoar. Seja muito bem-vinda, Rosiane. Muito obrigada, Teca. Eu que agradeço aí pela confiança, pela parceria, pela oportunidade maravilhosa de estar aqui contribuindo com vocês e também aprendendo, né? Porque uma das melhores formas que a gente tem de aprender é quando a gente também tenta contribuir e compartilhar aquilo que a gente sabe. Então, uma das maneiras que a gente tem de aprender é isso. Então, eu quero também me disponibilizar para aprender muito com a nossa troca que a gente vai ter aqui agora. Amém, amém, linda. Seja muito bem-vinda, viu? Fiquei muito feliz quando você aceitou o nosso convite, porque eu sei que você tem tanto conteúdo aí para nos passar, para nos ensinar. As nossas Déboras que estão aí ligadinhas, doidas para aprender mais coisas, né? Para entender mais coisas, porque sabe que filho não vem com manual de instrução, né? A gente vai aprendendo conforme vai criando, que vai entrando nas fases e esse tema que você está trazendo hoje para nós vai nos dar assim uma boa visão do que é legado, do que é herança, né? Mais legado, menos herança, né? E isso realmente precisa ser muito bem entendido
e absorvido para que a gente saiba o que está passando para os nossos filhos, o que nós estamos deixando nele, né? Neles. Qual é o melhor caminho para seguir quando pensamos na educação dos nossos filhos? O que a gente pode imprimir neles, né? Passar para eles. Conta aí um pouquinho. É sempre desafiador e, assim, uma coisa que é bem importante a gente deixar claro aqui é que a gente não está sozinho, né? A gente sempre Amém. pode contar com parcerias, sejam elas Amém. digitais ou presenciais, para mostrar para a gente um caminho melhor. Não tem, assim, o caminho certo, um caminho errado, mas aquele que é mais adequado para cada pessoa, né? Então, diante Verdade. da possibilidade da gente fazer ajustes para oferecer cuidado para os nossos filhos, pensando em torná-los guerreiros, já é um grande privilégio e a gente não pode deixar isso para trás, né? E aí, assim, pensando nessa caminhada de educação de filhos, eu sempre digo que um primeiro passo que a gente precisa dar é evitar culpas, evitar ficar se martirizando, achando que é uma mãe pior do que a mãe do amiguinho e por aí vai, porque a gente tem muito essa tendência, né, de se culpar. Então a escola chama para falar alguma coisa, a gente já acha que a culpa é nossa, porque o filho não Verdade. teve desempenho melhor ou não. Então, assim, é um grande desafio que a gente tem hoje. O primeiro passo é isso: vamos evitar de ficar nos culpando pelas coisas que acontecem. Mas isso só é possível se a gente buscar conhecimentos, que é o que a gente está fazendo aqui nesse momento, né? A busca de conhecimento e, assim, colocar esse conhecimento em prática permite a nós uma tomada de decisão mais assertiva, mais consciente, na hora que a gente está ali na linha de frente, né, com os nossos filhos. E aí eu costumo dizer assim, quando a gente consegue se munir de conhecimentos, a gente consegue agregar valor na educação dos nossos filhos e, ao mesmo tempo, a gente se torna referência para eles, que é um dos poderes de influência mais eficaz que a gente pode ter, que é exatamente a referência. Porque quando a gente pensa, né, em criar filhos guerreiros, essa referência positiva que a gente quer deixar para eles, a gente vai conseguir fazer isso por meio dos nossos valores, né, os valores que a gente demonstra ter, aquilo que a gente coloca em prática. Então, essas referências e esse dia a dia, ela vai dar sustentação na construção desses legados que a gente quer, né? E assim, educar filhos é sempre um grande desafio e é um desafio bom de ter, porque se nós fomos agraciados com a maternidade, né, com a paternidade, é porque Deus confiou a nós essa missão e sabe que somos capazes disso dentro da nossa realidade, né? E a gente não pode esquecer que os filhos testam a gente o tempo todo e muitas vezes a gente se vê diante de situações que a gente não sabe o que fazer. E uma coisa que eu costumo dizer também é que tá tudo bem não saber o que fazer, né? A gente não precisa ser dono da verdade o tempo todo, a gente pode mostrar as nossas fragilidades e ser vulnerável ou demonstrar essa vulnerabilidade não é sinal de fraqueza. É uma coisa que eu sempre bato Amém. muito na tecla, né? Porque às vezes, não vou confessar para o meu filho que eu não sei o que fazer nesse momento. Não, a gente tem que dizer, filho, eu não sei o que fazer, mas eu vou buscar o melhor caminho para a gente caminhar juntos numa jornada que seja prazerosa para nós dois. Porque é isso que a gente precisa, né? Entendendo que a gente vai ter que ter um jogo de cintura aí para equilibrar a disciplina e o amor. A gente não Amém. pode abrir mão de nenhum dos dois, mas a gente precisa entender como encontrar esse equilíbrio, porque esse paralelo entre a disciplina, o controle, né, o amor e o afeto é muito importante da gente dar. Você quer ver uma coisa? Quando a gente tem pais, né? Eu estou falando de uma maneira geral como pais, porque a gente fica no pacotinho, né? Eu penso que talvez alguns pais podem querer assistir também. Então, quando eu falo pais, eu estou abrangendo os dois, porque os dois são responsáveis nisso daí. Então, quando a gente pensa em muito afeto e pouca disciplina, nós podemos criar aí uma situação de pais permissivos. E essa ideia de pais permissivos não é bacana porque eles podem gerar filhos inseguros, filhos mimados, né? Quantas crianças a gente vê nesse contexto e aí quando crescem não dão conta de um mercado de trabalho exigente, porque É. ficam muito cheios
de mimimi, né? Acontece isso. Eles se sentem inseguros diante de uma tomada de decisão importante. E coisas às vezes simples, até mesmo, ai, será que eu vou com essa roupa ou com aquela? Será que meu amigo vai achar que esse meu sapato é muito feio para essa ocasião? Então, assim, a insegurança, ela já começa lá desde pequenininho e vai gerar adultos que também não vão saber lidar com algumas situações. E aí, se a gente olhar para o outro lado, se eu tenho um pai que dá muita disciplina e pouco afeto, o que eu tenho? Pais autoritários. E diante É, de pais autoritários, o que a gente consegue gerar? Filhos rebeldes, é. porque eles vão se rebelar, eles não vão ter nesses pais a referência que eles precisam para se tornar guerreiros. Então, assim, qual que é o grande desafio? De novo, o equilíbrio entre o afeto e a disciplina, sabendo que é totalmente possível fazer isso para que a gente se torne pais assertivos. O que o pai assertivo tem como resultado na criação dos filhos? Tem filhos seguros, filhos com autoestima elevada, que ele sabe o que quer, com caminhos tranquilos. E aí a gente gera aquela situação em casa que a gente pode chamar de porto seguro. Então, Amém. a minha dica Verdade. hoje é o melhor caminho a seguir quando a gente pensa na educação de filhos é expondo a nossa fragilidade, sabendo que somos humanos em primeiro lugar, fazendo equilíbrio entre a disciplina e o afeto, para que a gente possa ser pais e mães assertivos, criando filhos guerreiros, autônomos e seguros daquilo que eles querem para a vida deles. Amém, amém. Muito bom. Realmente, o fato de você se tornar, né, uma mãe desnecessária, mas um porto seguro, né, uma mãe que o filho não vai precisar tanto de você, né, mas você vai ser um porto seguro para quando ele precisar. Se precisar, você está ali, né, para ser aquela que abraça, aquela que envolve, aquela que dá a segurança que ele precisa, mas sem interferir também, sem querer fazer tudo por ele, fazendo com que ele Uma seja referência, né, responsável, né? Té? Referência, exatamente. Muito legal. É possível quebrar padrões, Rosiane, de comportamentos que fazem parte da nossa história familiar? Por exemplo, assim, eu tive uma mãe dominadora, então eu vou ser dominadora. Né? Tive uma mãe, né, que não ligava tanto, então eu também vou ser displicente. É possível a gente mudar a mentalidade, mudar o nosso comportamento, né, para não cometer né, os mesmos erros, geralmente, que acabam distorcendo a personalidade dos nossos filhos? Como é que você vê isso? Totalmente possível. É o que eu falei no começo. Por meio da aquisição de conhecimentos e a gente colocando esses conhecimentos em prática de verdade, porque isso é sabedoria. Quer dizer, eu sempre falo assim: a pessoa inteligente não é aquela que adquire muitos conhecimentos. A pessoa inteligente de verdade é aquela que age com sabedoria, colocando os conhecimentos em prática. Então, assim, a partir do momento que eu entendo os modelos de educação, a importância de ser referência na vida do meu filho, a importância de equilibrar essa questão da disciplina com o afeto, eu estou tendo conhecimentos ricos para quebrar alguns padrões que talvez os meus pais, os meus avós me mostraram e que não que tenha sido errado, mas eu posso ser uma versão melhor, eu posso ser uma versão Isso. melhorada do que a minha mãe foi para mim, do que a minha avó foi para minha mãe. E esse é o grande ganho, né, da gente como ser humano. A evolução ela está aí nas nossas mãos. Então, assim, muitas coisas mudam. E a gente tem a possibilidade de adquirir novos conhecimentos para que a gente consiga amadurecer cada vez mais, entendendo que nós não somos, né, os donos da verdade, mas que essas mudanças elas não são ruins, elas trazem benefícios para nós. Então, a busca pelo conhecimento e a prática desses conhecimentos faz com que a gente tenha consciência daquilo que a gente quer, tenha clareza do tipo de filho que eu quero criar, que tipo de Boa, educação eu quero estabelecer, boa. sabendo que eu posso e eu consigo fazer isso, né? Pensando na ideia de filhos guerreiros, que eu tô mais minha intenção maior é deixar legados e não herança, porque eu quero filhos fortes, né? Para que eles deixem legados para os filhos deles. E aí teve uma vez que eu li um texto que eu recebi no WhatsApp que me fez pensar muito com relação a isso, sabe?
da importância do que a gente deixa para os nossos filhos e desses padrões que às vezes a gente acaba estabelecendo, muitas vezes até sem perceber, né? E o texto era o seguinte, eu gostaria de compartilhar com vocês. Perguntaram ao fundador de Dubai, o Sheikh Rashid, sobre o futuro do seu país. E aí ele respondeu: o meu avô andava de camelo, o meu pai andava de camelo, eu andava de Mercedes e o meu filho andava de Land Rover. E o meu neto vai andar de Land Rover, mas o meu bisneto vai ter que andar de camelo novamente. E aí perguntaram para ele: mas por quê? Há tempos difíceis criam homens fortes. Homens fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis criam homens fracos. E homens fracos criam tempos difíceis. Então, quando Uau! a gente fala desse ciclo de padrão comportamental, a gente precisa estar ligado. Será o que eu estou fazendo? Então, assim, eu preciso me policiar o tempo todo, né, como mãe, para que eu consiga criar filho guerreiro que seja forte e que passe essa condição para frente, mesmo se houver a possibilidade de criar tempos fáceis. Porque a gente, como mãe, a gente quer o quê? Aí deixa eu abrir caminho para o meu filho passar. Se isso Facilitar, né? facilitar as coisas para ele, coitadinho. Então, assim, quando a criança é pequena, o que a gente faz na intenção de ajudar? Ai, deixa que eu dou a comidinha na boca para ele. Isso é um carinho. É, É carinho em alguns momentos, mas eu preciso é, achar o limite desse carinho. Se ele está verdade. doente, está precisando da minha ajuda, ok. Mas se ele está numa condição saudável, se ele tem total capacidade de levar a comida à boca, por mais que ele demore, por mais que ele se suje, eu preciso permitir que isso aconteça para que ele amadureça e desenvolva no tempo dele a maturidade dele. Então, assim, quebrar padrões familiares anteriores é totalmente possível, né? Desde que eu me posicione, que eu adquire conhecimentos e eu me conscientize de colocar esses conhecimentos em prática. Então, assim, porque a gente tem que entender que amar não significa eu dar tudo de mão beijada. Não significa eu deixar tudo pronto para ele. Mas amar é ensinar os nossos filhos a importância da cooperação, da responsabilidade que exige cada função que a gente exerce aí nesse mundo, né? E dessa Amém. forma a gente vai conseguir ser fonte de inspiração no caminho Amém. certo para deixar legados para eles. Glória a Deus. E como a gente pode evitar comparações com outros pais, né? Porque é muito comum a gente observar e falar, nossa, será que eu estou errando? Será que eu estou acertando? Olha aquele como está fazendo. Será que eu tenho que fazer igual? Como evitar isso? Você vê que a gente está em tempos que a comparação ela está muito, muito evidente, né? Porque se não um vizinho próximo, de repente alguém que a gente tem na igreja mesmo, né? Ou nos contatos, nas células, no dia a dia. E hoje a gente precisa estar muito atento para a gente olhar para nós, enxergar quem nós somos e aquilo que a gente quer de maneira singular, entendendo que nós temos o nosso valor. Só a partir daí que a gente consegue, então, evitar as comparações. E a gente vive num tempo em que, assim, essas comparações elas ficam cada vez mais fortes por conta das redes sociais. Né? Você vê que a tecnologia ela nos traz muitos benefícios, mas ela também nos faz pensar. Porque quando a gente olha para as divulgações que acontecem nas redes sociais, a gente vê tristeza? Fala para mim. A gente só vê. E assim, quando as pessoas postam, elas não postam assim, ai, eu tô mal, eu perdi meu Nunca. emprego. Não, Tá eu todo estou mundo bem. linda, É. eu estou maquiada, eu estou viajando, eu estou amando, meus filhos são perfeitos, a minha comida é uma delícia, todo dia a minha mesa está ótima. Então, assim, as redes sociais, elas colocam para nós um mundo que é irreal. Só que para nós, quando a gente enxerga, o nosso cérebro lê aquilo como sendo algo que faz parte da realidade. Então, quando eu vejo mães que postam que os filhos são obedientes, que são bem-sucedidos na escola ou que são bem-sucedidos em suas carreiras, às vezes eu me sinto mal porque eu falo, nossa, eu não consegui isso com a minha filha, mas como que a pessoa consegue e eu não consigo? Mas É. eu só vou fazer isso, Teca, se eu não me conhecer, se eu não entender quem eu sou e quem eu nasci para ser.
e se eu não tiver segurança do que eu estou fazendo como mãe, sabe? Verdade. Por isso que é muito importante a gente não buscar, assim, a perfeição. A perfeição não existe, a gente está sempre evoluindo e está sempre nessa caminhada. Então, assim, a gente precisa ter essa maturidade de olhar para a gente e nos amar primeiro, entendendo que Verdade. as dificuldades estão em todas as casas, né? E o mundo, assim, ele, de certa forma, ele faz a gente desejar um mundo perfeito, um mundo de felicidade, só que a gente não entende que, às vezes, muitas vezes, o erro é a que vai nos permitir ter mais acertos, sabe? Na pedagogia a gente fala muito isso. O erro é fundamental para que o aprendizado aconteça, que é a partir da reflexão do erro que eu consigo pensar no que é acertar. Então, assim, quando a gente se compara com esse mundo perfeito, pensando aí no nosso emocional, o que acaba gerando em nós? Sentimentos, às vezes, de angústia, de impotência, né, de tristeza, de frustração, de fracasso, de Uhum. decepção, e tudo isso não faz bem para a gente. Então, se a gente pensar que a gente quer viver só na vida gostosinha e alegre, a gente está pensando em contos de fada, e contos de fada não existe. Então, se eu quero ter filho guerreiro, eu tenho que mostrar para ele que nem tudo é bacana, nem tudo é É verdade. alegria o tempo todo. Eu preciso aprender a lidar com a tristeza, com o medo, com a raiva, com a frustração, nomeando os meus sentimentos para que eu consiga ter acesso a uma vida relevante. É isso aí, é isso aí. E eu acredito que muitas mães estão aí se identificando com o que você está falando, né? Estão se vendo nesses quadros que você está pintando, que realmente esse mundo irreal acaba frustrando o mundo real que vivemos, né? E a comparação é muito fácil você começar a se comparar, se culpar, se frustrar. Então, eu quero pedir até para as mãezinhas aí, vai colocando aí nos comentários o que você acha, qual que é a frustração, o que você tem visto que tem te causado esses sentimentos aí que a doutora Rosiane, né, especificou tão bem. E, inclusive, queremos deixar até o contato aí da Rosiane embaixo, para quando você quiser fazer uma pergunta, segui-la nas redes sociais, que ela tem muitas palestras boas que eu Então, aí, assisti, quem quiser saber um pouco mais sobre essas excelente, né? Que vai ajudar muito, muito você aí em casa, viu? Vai ajudar bastante. Então, segue lá e coloca aí seus comentários, de onde você é também, de que cidade que você está nos assistindo. A gente quer saber o alcance dessa live, até onde ela vai. Então, coloca aí de onde que você é, Débora, coordenadora, mãezinha, participe, nós queremos interagir com você, ok? E para terminar a nossa conversa aqui, o nosso bate-papo, que está uma delícia, mas a hora vai passando, né? Eu quero entender um pouco melhor, né? Porque quando você começa a se comparar, você começa a querer exigir que seu filho seja igual ao filho da outra, né? Ou então você começa a tentar ser igual àquela mãe e acaba gerando muitos conflitos nesse relacionamento entre pais e filhos, né? Entre mãe e filhos, pais e filhos. E como é que podemos estabelecer uma relação melhor com os nossos filhos, Rosiane? Eu costumo dizer que o autoconhecimento, ele é a base de tudo. Então, assim, investir em autoconhecimento é uma das melhores formas para que você consiga estabelecer uma boa relação com seu filho. Porque o autoconhecimento ele é uma chave que abre portas para uma vida relevante, para uma vida consistente, para uma vida de verdade, não uma vida de mundo social. Porque se eu não entendo como eu funciono, né, a história do manual de instrução, se eu não entendo como eu funciono e o que faz eu ser do jeito que eu sou, com todas as minhas belezas, né, e também mazelas e os meus desafios na minha vida, porque antes de tudo eu sou ser humano, vai ser muito difícil perceber os pontos onde eu preciso melhorar e quais são os meus pontos fortes que eu posso deixar mais assim evidente, né, na criação dos meus filhos. Eu vou acabar me rendendo aí aos perigos das comparações com os outros. Eu vou acabar ampliando os sentimentos negativos, abrindo espaço para que a culpa se estabeleça dentro
da minha caminhada, né, com meus filhos. Então, assim, mais do que nunca, o investimento em autoconhecimento, o investimento em desenvolvimento pessoal, ele é muito necessário, porque a gente precisa buscar, né, esse aprimoramento, esse amadurecimento no nosso dia a dia. Então, baseado no que a gente entende do nosso comportamento, a gente pode até antecipar o comportamento do outro. Então, uma das formas que eu costumo dizer que é bem importante da gente investir no autoconhecimento é reconhecendo o perfil comportamental, que muitos autores chamam de temperamentos. Então, assim, a gente que é da igreja, pelo menos eu cresci ouvindo as pessoas indicando livros, a lei dos 4 temperamentos, temperamentos transformados, temperamentos controlados. Temperamento nada mais é do que o perfil comportamental. Ele determina a forma como eu acho, como eu reajo. Se eu sou um pouco mais emotiva, um pouco mais racional, se eu funciono mais assim, com foco em resultados, ou se o meu problema está mais voltado para a conexão com pessoas. Então, assim, entender o perfil comportamental predominante, quais os valores governam as minhas decisões, né? Então, entender os valores principais que eu tenho também é muito importante. Muito bom. Quais as emoções, né, que eu tenho mais dificuldade de lidar. Então, eu costumo dizer assim, nós não temos o poder de controlar nossas emoções, mas nós podemos controlar as nossas ações a partir do que a gente sente. Então, se eu sou uma mãe, que eu sei que eu fico muito brava quando meu filho me desobedece, e eu fico com raiva mesmo, e eu quero dar uma chinelada, se for o caso, se eu sei que eu vou me descontrolar quando eu tô com muita raiva, alguma coisa desse tipo, o que eu vou fazer? Eu respiro, eu espero passar. Mas eu só consigo fazer isso se eu tiver um autoconhecimento forte, entender como eu funciono quando determinada coisa acontece. Então, eu indico muito entender o perfil comportamental, definir essa questão dos valores e saber como você funciona diante das emoções. É isso aí. Tem forma de saber, sabe, isso daí. Tem alguns testes que a gente aplica para você poder ter essa leitura mais específica a seu respeito. Então, assim, quem quiser saber mais sobre isso, eu estou aberta, pode me mandar mensagem que eu Ótimo. Compartilho isso daí, que é bem importante saber. Então, autoconhecimento, gente, é você entender Muito bom. Descobrir como se funciona, né? Todo eletrodoméstico vem com manual de instrução para descobrir como é que funciona. Geralmente eu, pelo menos, sou daquelas que compro, tento usar de todo jeito, né? Se não funcionar, aí que eu vou para o manual para entender como é que funciona. Mas a gente tenta primeiro na curiosidade. E com a gente faz isso também. Mas é melhor a gente aprender um pouquinho realmente mais de si. E a Bíblia também nos ensina muito, né, Rosiane? Jesus, principalmente quando ele tinha raiva, ele sabia. Ali a gente aprendeu um pouquinho com ele, né? Ele não agiu no ato da raiva quando ele viu os vendilhões lá no templo, ele foi lá construir um chicote. E é o tempo que a gente precisa para baixar o ânimo, para tirar, para o sangue esfriar, para você não agir com violência, não agir além do que você quer agir, falar mais do que você quer falar e acabar causando um estrago maior do que em vez de corrigir estraga, né? Em vez de corrigir. Assim, a gente fala muito da questão, às vezes, da raiva, do medo, porque são marcantes num sentido mais negativo. Mas a alegria também faz a gente fazer, assim, cometer algumas coisas que não são legais e que impede a gente de determinar um caminho para que o filho seja guerreiro. Então, assim, pensa, se você está alegre demais, tudo que seu filho pedir, você vai dizer sim. Vai sair, ai mãe, eu quero comprar, estou tão feliz, deixa, eu vou comprar isso para ele. E às vezes é uma atitude que a gente faz, que a gente acha que é por amor, mas a gente às vezes não raciocina que aquilo está sendo uma referência que vai atrapalhar um pouquinho o legado que a gente quer deixar, né? E quando a gente escolheu esse assunto que a gente falou, né, de criar filhos guerreiros, mais legado e menos herança, tem muito a ver com, né, saber quem a gente é, onde a gente quer chegar, o que a gente deseja conquistar, né, quais são os exemplos que eu dou nas minhas atitudes diárias, né, não coisas pontuais, porque tudo isso vai dar a base para mim, para que eu consiga criar, então, filhos guerreiros e não parasitas, né, que a gente brinca, assim, porque
O parasita, ele vive em função dos outros, sabe? Aquela coisa de que vai com a maré. E alguns parasitas, eles trazem malefícios letais, inclusive, né? Então, assim, os guerreiros são aqueles que têm autoconfiança, determinação, sabe lutar pelos seus direitos, busca conhecer o contexto de luta, e ele vai ter um grau de compreensão muito maior diante das correções que os pais oferecerem. E um amigo meu falou uma frase um dia que me pegou muito, eu nunca mais esqueci. Ele falou o seguinte: herança a gente deixa para alguém, e legado a gente deixa em alguém. Então, que a Isso, gente achei de fantástica essa frase, que fantástico. a gente possa se esforçar para deixar legados em nossos Isso, filhos, né? Nos nossos filhos. exatamente. Porque herança eles vão conquistar. Se eles forem guerreiros, eles não vão precisar de herança, porque eles vão ter uma É, vida que vai dar esse subsídio para eles, né, Teca? boa. Verdade, é isso mesmo. Fantástica essa frase, realmente. E o que de melhor a gente pode imprimir nos nossos filhos, né? Que geralmente ele vem como, né? é, Hoje uma mídia limpa para você imprimir. Antigamente, no meu tempo, falava uma fita em branco que você grava. Hoje em dia, ninguém sabe mais o que é fita. Hoje é uma mídia para você poder imprimir o de melhor. E como a gente realmente só pode dar o que recebe, nós temos que receber do mestre para poder imprimir o que há de melhor, né? É buscar nele também, além de todas essas ferramentas que ele tem aí nos dado, como a Rosiane, que estudou que comportamento, que pôde associar isso também à palavra para nos ensinar de como imprimir isso em nossos filhos, de como estar atentos ao comportamento, atento também ao nosso comportamento, como reagimos diante das situações, para que a gente não possa aí seguir os padrões do mundo, mas aprender com a palavra, a ser realmente aquele que há de deixar um legado, não apenas uma herança, mas um legado para os nossos filhos. Muito obrigado, Rosiane, por esse tempo, por esse ensinamento, por você ter aí atendido ao nosso convite com tão bom coração, com tanta alegria, e nos passar todo esse conhecimento. Deus abençoe grandemente, amada. Muito obrigada. Muito obrigada. Sempre que quiser, estou à disposição. Amém. Nós vamos deixar aí seu contato no link, né? O do Instagram, seus contatos, para quem quiser entrar aí, né? Para perguntar, para ter uma consulta, enfim, possa então te acessar seu material, que eu achei excelente. Eu dei uma olhada, realmente é de suma importância, suas palestras, muito boas, os vídeos que você tem ali no seu Instagram, eu recomendo mesmo, que ajuda bastante. E vai ajudar muitas mãezinhas que estão aí se perguntando, né? Como, né, deixar um legado e não somente uma herança. Deus abençoe grandemente, minha linda. Obrigada. Beijo. E aí, você entendeu? Se você está deixando uma herança ou um legado na vida dos seus filhos, o Senhor tem ferramenta para nos ensinar, né? Por isso que ele nos chama capacitados, ele capacita chamados. Então, que você seja aí capacitada para poder imprimir na vida dos seus filhos, que é essa geração pelo qual nós oramos, a geração compromisso, né? E você possa deixar as marcas ali daquilo que você tem aprendido aos pés do Senhor. Amém? Coloque aí seus comentários no chat, que a gente quer saber o que você está pensando a respeito disso, quais suas dicas também aí para nos dar. É muito boa essa interação e também essa troca, né, de informação. Não para por aí não, né? Nós queremos agora testemunho a respeito de um filho guerreiro, de uma mãe guerreira, e já você vai ouvir um testemunho que edifica o seu coração. Solta a vinheta aí, Lucas. A paz, irmãs. Paz. Eu sou Lucimar, essa é a minha filha Rita. A Rita ajudava a tia Célia com as crianças no dia do culto presencial das Déboras. Nós queremos compartilhar uma experiência que tivemos há poucos dias, e já que nós tínhamos vindo falando sobre intimidade com Deus, sobre propósito, intercessão. Rita acabou de fazer 18 anos e ela foi criada na igreja. Ela foi para Batista antes de mim. E nesses últimos dias, esses últimos dias que eu falo, irmãs, tem aí alguns anos, ela
começou a dar uma esfriada, às vezes inventava uma desculpa para não ir para o culto, se mostrou rebelde, e eu ficava muito triste a respeito disso. Mas, quando eu entrei nas Déboras, eu entendi muito o valor da oração, então eu comecei a interceder pelos meus filhos, que eu tenho mais um, e por ela bastante, já que, digamos assim, de passagem, estava dando mais trabalho. Algumas vezes eu a questionava a respeito de por que ela não estava querendo ir para a igreja, porque ela postergava, inventava uma história, inventava outra. E um dia eu fiquei muito estressada, muito brava, porque eu a intimei e ela falou que não iria, que quem convencia era o Espírito Santo. Assim, sabe, irmãs? E eu entendo que quem convence é o Espírito Santo, mas nós, na condição de pais, na condição de mãe, a gente não pode deixar que nossos filhos façam algumas escolhas. E naquele dia eu fiquei muito brava, eu fui rude, assim como fui muitas outras vezes, mas eu falei, você vai hoje, e usei exatamente esse termo, nem que seja amarrada de corda. E a levei, né, Rita? Ela foi brava, quase amarrada, mas foi. E chegando no culto, ela ficou sentada com a perna dobrada, balançando o pé o culto inteiro. Como assim dizer, foi você que me trouxe. Eu orava, eu chorava e eu continuei intercedendo por ela para que Deus a abençoasse. Algumas vezes, quando nós conversávamos, ela falava a respeito de coração enganoso, de como ter certeza se não é emoção. Então eu sempre falei para ela que ela tinha que buscar em Deus, porque a gente muitas vezes se engana, né, irmãos? Muitas vezes a gente faz... Você mesma falou, né, que o coração enganava, né? O coração engana, então às vezes a gente tem que... E eu falava para ela, tem que ir à luz da palavra, você tem que ler a Bíblia, você tem que buscar em Deus. Há coisas que não são rápidas, né? Eu sou uma pessoa imediatista, para mim... ficar esperando, dá aquela ansiedade e às vezes isso é incerto. E eu sempre passei isso para ela e continuei intercedendo. Irmãs, como se não bastasse essa rebeldia dela, ela, o ano passado, começou a ficar desmotivada com as aulas. E Rita sempre gostou de estudar e sempre foi muito inteligente, mas houve uma acomodação e aquilo me entristeceu mais ainda, né? Porque era um adendo para o que eu já não estava gostando. E quando foi chegando aí o término das aulas, você já decidiu o que vai fazer de faculdade? E aí, para minha tristeza, ela falou que não tinha vontade de fazer faculdade. Né, Rita? Foi. Ela foi veemente, nossa, irmãs, isso acabou comigo. Fiquei muito triste, muito abalada, já o fato dela não querer... Para alguém que falava tanto que queria faculdade, gostava tanto de estudar, eu quero fazer isso, mas eu gosto daquilo também, não querer fazer nada do nada. De repente, o que ela tinha várias, assim, eu acho que é isso, eu acho que é isso, depois não era nada. Decidiu não fazer. Então, juntou a questão da fé, por assim dizer, e mais a vida secular, que seria os estudos. O que um jovem faz se não for estudar? Eu fiquei muito triste. Irmãs, eu confesso a vocês que, olha, eu ficava brava com ela, eu brigava, algumas vezes eu ia orar, eu não conseguia orar, eu ajoelhava ao lado da cama dela, ela dormindo, e eu só chorava. Ela fez isso milhares de vezes. Eu só colocava na mão de Deus, pedia, Deus, cuida dessa criança, cuida dessa mulher, porque é uma menina mulher, e guia os pensamentos dela, porque eu estava tão nervosa, irmãs, que a vontade que eu tinha era de puxá-la da cama pelos cabelos. Eu sou uma pessoa que Deus tem muito que tratar na minha vida, porque eu sou sanguínea, eu quero as coisas para ontem, então eu tenho meus defeitos. E muitas vezes eu me sentia, eu vou dizer assim... impotente diante da situação, porque algumas vezes eu tive dificuldade de pedir ajuda de intercessores. Eu algumas vezes procurei o pastor Anderson e algumas vezes amigas intercessoras, mas eu me sentia às vezes indigna porque eu pensava, eu não dou conta da minha casa, eu não consigo orientar meus filhos,
e o medo que meus filhos se desviem da palavra de Deus. Então eu me sentia, né? Quem sou eu para pedir, ser ouvida? Algumas dúvidas perpassaram pela minha cabeça, irmãs. Foram noites insones, foram madrugadas que triste, mas eu nunca perdi a fé em Deus e não desisti da minha filha. Agora, quando foi chegando a época do Enem, ela se inscreveu, mas ela nem estudou muito, né, Rita? Essa é a verdade. Ela não estudou muito, mas Estudei só no final, tipo uns 2 meses, acho que nem já isso. no final. E aí, depois disso, ela tinha falado de uma faculdade que ela se interessou. Eu entrei na página da faculdade e eu descobri que tinha uma bolsa. Depois do Enem. Depois do Enem. Depois, né? E aí eu passei para ela, falei, você viu que tem uma bolsa? Da faculdade que você quer? Porque o único lugar que eu tinha mencionado para ela que eu queria era aquele. E para aquele curso. Ela foi dar uma olhada. E então ela se inscreveu, isso foi numa segunda-feira, ela se inscreveu e no sábado da mesma semana ela fez essa prova, ou seja, ela não se preparou. Eu tinha me preparado só um pouco antes que o Enem tinha passado. Do que era do Enem, mas não essa específica. Então ficamos aguardando. Quando chegou a semana passada, quando o pastor Odair havia proposto a oração em casa, nós oramos e depois do culto nós ficamos conversando e ela falou a respeito de coração enganoso mais uma vez. Eu a respondi falando que Deus sempre nos dá uma resposta, o que nós temos que fazer é buscá-lo e pedir sensibilidade aos nossos ouvidos para que a gente ouça e distinga o que é emoção, o que é do nosso coração, que o nosso coração é enganoso, e o que Deus tem para falar. E falei, você sabe que Deus fez muitos milagres na minha vida, mas eu falei isso, irmãs, sinceramente, achando que isso tinha algo a ver com algum paquera. E ela, aí na semana, durante a semana, a faculdade havia ligado, a faculdade que ela prestou a prova, e ofereceu para ela uma bolsa parcial. Eu fiquei muito feliz, mas ainda, mesmo assim, não conseguiu fechar. Ela ficou mais ou menos feliz e eu fiquei decepcionada. Não é possível, eu pedi muito isso para Deus, mesmo ela sem saber, né, que eu estava fazendo o meu propósito. Eu senti muito forte no meu coração esse curso, né, enfermagem, e eu falei, é isso que eu quero. Tanto que no começo do ano, quando eu separei minhas metas, depois do Enem, eu tinha pedido, não sei se vocês vão conseguir ver, exatamente, na universidade que eu queria, e aqui, ó, a bolsa integral dele. Eu falei, eu vou conseguir essa bolsa, é isso que eu quero. Deus tá colocando isso no meu coração, eu vou conseguir, só que a minha mãe não sabia disso ainda. E quando a faculdade ligou, na mesma semana, e falou, a faculdade a bolsa é integral. Irmãs, foi uma felicidade enorme, porque Deus atende nossas petições. A gente se sente, às vezes, incapaz, né? A gente pensa, eu não vou conseguir. Mas eu vou ser sincera, irmãs, eu não pedi a bolsa. Em nenhum minuto, em nenhum momento eu cheguei e me debrucei aos pés do Senhor e falar, meu Deus, dá uma bolsa de estudos para minha filha. Eu não pedi isso. O que eu pedi é que Deus guiasse os caminhos dela, que guie a cabeça dela, a mente dela, que ela busque no Senhor. Essa foi minha petição. Mas Deus é tão maravilhoso que veio a bênção, veio o milagre. Mas esse, na verdade, para mim não é o milagre. Em Ageu 9, a parte A, fala: a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. O milagre não foi ela ter conseguido essa bolsa integral, irmãs. O milagre foi quando ela me falou que conseguiu a bolsa e falou, mãe, há dias, faz bastante tempo que eu venho buscando a Deus, orando, fazendo propósito. E eu tinha falado para Deus que eu não queria estar enganada,
que Deus falasse ao meu coração e eu entenderia que onde Ele me abençoasse, eu iria dedicar a minha vida a cuidar das pessoas. Dedicar a vida dela a cuidar das pessoas. Então, irmãs, o que eu quero falar para vocês é que, independente da luta, independente das circunstâncias, não deixem de orar por seus filhos, não deixem de interceder, independente do tempo. O nosso tempo é diferente de Deus, mas Deus ouve nossas petições. Eu fui agraciada, o milagre na minha vida foi saber que a minha filha está buscando no Senhor, que a sementinha está plantada no coração dela. Isso para mim tem um valor muito grande. Ela buscou em Deus, ela fez propósito com Deus. Então não desanimem, irmãs. Eu tenho muito que agradecer a vocês, Déboras, muitas intercessoras que nos ajudaram, e as Déboras, que quando eu entrei nas Déboras eu entendi o valor da oração, né? Então eu agradeço a vocês, amo vocês demais, porque me ensinaram a buscar no Senhor, a não perder as esperanças, porque o inimigo está aí querendo levar nossos filhos e abalar nossa fé. Então que os problemas que nós tenhamos a convicção que os problemas existem, mas o nosso Deus é poderoso e Ele vem ao nosso socorro e Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou imaginamos. Então, não percam a esperança, não percam a fé e continuem buscando intimidade com Deus. Orem pelos seus filhos. Deus abençoe. Amém. Agora nós vamos passar para a nossa fase que todo mundo tem que se unir numa só fé, num só Deus, né, num só Espírito e orarmos. Qual é o seu pedido de oração? Já escreveu aí no chat? Então escreva o seu pedido aí, que nós vamos estar unidas em oração. E nós temos uma convidada especial que vai fazer esse momento para nós e vamos nos unir a ela nessa intercessão, porque se tudo que nós ligarmos na terra será ligado no céu, então este é o momento de concordância, de concordar com esta oração. Amém? Vamos orar. Graça e paz, irmãs, queridas Déboras, guerreiras do Senhor. Louvado seja Deus por esse dia que o Senhor nos concede e por esse momento tão especial de intercessão, né? Meu nome é Cláudia Cartacho, eu sou coordenadora do Desperta Débora no estado do Rio Grande do Norte e é um prazer enorme para mim fazer parte desse exército de oração. Como eu tenho aprendido com as Déboras, né? Como eu tenho crescido em oração. E eu louvo ao Senhor por esse ministério maravilhoso. E agora chegou um momento muito especial dessa tarde. Depois de tudo que nós ouvimos, é um momento da intercessão. É o momento de colocarmos diante do Senhor as nossas orações e as nossas súplicas, diante daquele que pode todas as coisas. E eu gostaria de, antes da gente orar, ler com vocês um texto aqui do Sermão da Montanha, em Mateus 7, versículo 7, que o próprio Jesus disse. Eu vou ler esse textinho, é pequenininho, antes da gente orar, só para aumentar a nossa fé, né? Porque quando a gente lê a palavra, nosso coração se enche de fé. E se o nosso Jesus, o nosso Deus Todo-Poderoso, a quem nós amamos e servimos, nos ensinou dessa forma, é porque Ele assim o faz. Diz assim: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E o que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, agora tem tudo a ver conosco,
Se o seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra. Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Então, se nós, na nossa limitação, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quem dirá o nosso Pai Celestial, que Ele não vê só o agora, Ele vê o ontem, o hoje e o amanhã também. Ele sabe o que é melhor. E muitos propósitos, né? Como diz lá em Provérbios, há no coração do homem. Mas é o caminho do Senhor quem prevalece. Então, nessa tarde, vamos confiar no Senhor. Temos vivido tempos tão difíceis, né? Tempos de tantas perdas. Essa semana mesmo, na minha denominação, nós perdemos 2 pastores muito queridos. E temos muitos que ainda estão doentes, internados. E sabemos o quanto tem sido difícil para tantas famílias, né? Para todos nós, como Igreja do Senhor, como tem sido difícil. Mas nós somos mais do que vencedores, porque caminhamos de joelhos. Nós somos mais do que vencedoras, porque nós servimos a um Deus que Ele não perdeu o controle. O Senhor, Ele está no comando de todas as coisas. Ele não foi pego de surpresa. Ele sabia, Ele planejou tudo e Ele tem o porquê de tudo. E cabe a nós, né, como Déboras do Senhor, mulheres intercessoras, nos colocar de joelhos aos seus pés, intercedendo, né, intercedendo pelos nossos filhos, né, para que nossos filhos não sejam fracos na caminhada, mas para que eles sejam guerreiros do Senhor. Né? Nós não podemos simplesmente interceder por eles, sim, temos que interceder e estar na brecha, sim, pelos nossos filhos, mas também precisamos ensiná-los a caminhar conosco na caminhada da fé, para ser guerreiros do Senhor, ser guerreiros desse exército maravilhoso de seguidores de Jesus. Então vamos orar nessa tarde por esses pedidos que estão aí no chat. Você que está passando por dificuldades, por lutas, vamos colocar diante do Senhor. O Senhor conhece o seu coração. O Senhor, eu não sei, nós não sabemos o que cada uma passa na sua micro-realidade. Cada problema, os mais diversos, nós não sabemos, mas o Senhor sabe. E o Senhor está no controle. E Ele pode todas as coisas. Oremos. Pai, em nome de Jesus. Primeiro queremos te agradecer, Senhor, por essa oportunidade tão maravilhosa de estarmos diante de Ti. Oh, Senhor, porque Jesus entregou a vida por nós e rasgou o véu de alto a baixo e nos deu o direito e o privilégio de termos acesso direto ao Pai. E como diz a Tua palavra, que nós acabamos de ler as palavras de Jesus, que diz: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Ó Senhor, porque se nós que somos tão falhos, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, queremos o melhor para eles, nos empenhamos e nos dedicamos por eles, quanto mais o Senhor. E nós somos limitadas, Pai, mas o Senhor não é limitado. O Senhor tem todo o poder nos céus e na terra. E é a este Deus soberano que nós clamamos nesta tarde e pedimos e rogamos que o Senhor olhe para cada Débora que está agora aqui, conectada nesse canal de YouTube. Cada Débora que está nesse momento colocando diante de Ti, Senhor, o seu problema, a sua dor, a sua ansiedade. Visita, Senhor, cada lar, visita a vida de cada uma, visita os seus filhos, os seus familiares, visita, Senhor, os seus netos. Vem, Senhor, trazendo solução. Vem, Senhor, porque Tu és o Deus que podes todas as coisas. Mesmo quando tudo diz não, Senhor, Tu podes dizer sim.
Oh, Pai, porque o Senhor não coloca o ponto final, o Senhor sempre nos dá uma nova chance, o Senhor sempre nos abençoa de forma extraordinária, além daquilo que pedimos ou pensamos. Tu sabes fazer, tu sabes trabalhar. Então eu te peço, Senhor, pelos filhos das tuas servas, Senhor, que aqui estão, que o Senhor guarde, que o Senhor livre do mal, que o Senhor prospere em suas carreiras profissionais, aqueles que estão desempregados, que o Senhor abra a porta de emprego, aqueles que estão com problemas no casamento, nos relacionamentos, que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha tirar todo empecilho, todo embaraço, que o Senhor venha colocar amor nos corações, aqueles que estão com problemas de saúde, que o Senhor chegue com cura, Senhor, nesta tarde, aqueles que estão internados, aqueles que estão entubados, aqueles que estão em condições desfavoráveis, Senhor. Oh Deus, tenha misericórdia de nós, vem em nosso socorro, Senhor, nos abençoa, Pai, nos dá, Senhor, um bálsamo, Senhor, para essa situação. Oh, Senhor, nós estamos colocando diante de Ti, confiantes, porque sabemos que Tu és o Deus que pode todas as coisas. Tu és onipotente, Senhor. Tu contemplas a cada uma de nós e Tu não te regozijas do sofrimento, mas Tu queres o melhor para cada uma, Pai. Em nome de Jesus eu te peço que o Senhor visite cada Débora esta tarde com a paz que só o Senhor pode dar, com a paz que excede todo entendimento, Senhor, e que o Senhor visite cada lar, cada filho, cada filha, cada neto, neta, nora, genro, todas, Senhor, que o Senhor possa fazer algo extraordinário nesta tarde na vida de cada uma. Nós confiamos em Ti, Senhor, e Te apresentamos todos esses pedidos que foram feitos aqui, para a honra e glória do Teu nome. Amém, Senhor. Então, queridas, louvado seja o Senhor pela vida de cada uma de vocês, e que você tenha fé e confie que o Senhor sempre tem o melhor para nós, e que Ele ouviu a nossa oração, Ele ouviu a sua oração nessa tarde. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Ah, que pena, tá chegando ao fim a nossa live, né? Foi uma tarde gloriosa, aprendemos bastante, e eu quero aqui, então, desejar um mês inteiro, porque é só o próximo mês que a gente vai estar, né? Então, já esteja aí orando pela próxima live, que nós estaremos de volta aí com as novidades que o Senhor tem nos dado para compartilhar e dividir com vocês. E trocar, né? Porque a gente também quer saber de vocês aí, o que vocês gostariam que a gente falasse por aqui. Vai dando dica aí, que a gente precisa dessas dicas de vocês, tá? Quero agradecer do fundo da minha alma a Denise, linda, que se dispôs a estar essa tarde aqui conosco, né? Fazendo a interpretação de Libras. A Denise é uma membro da minha igreja, lá da IBP, Batista do Povo de Vila São José, e excelente nisso que ela faz. Olha que linda, né? Obrigada, minha amada, que Deus te abençoe grandemente. Quero agradecer ao Lucas, que sempre está à disposição, né, nos bastidores para nos ajudar, a Hélida, enfim, toda a equipe, a Alvani, a Raquel, Sádia, toda a equipe que tem trabalhado para que este canal traga aí produtos e conteúdos, né, para edificar o Desperta Débora nacional e internacional, porque essa live não fica só aqui. Então, que Deus abençoe a todas, Deus abençoe vocês, lindas de todos os lugares aí que estão escrevendo, de todas essas cidades maravilhosas, que Deus continue sustentando, ajudando e dando a vocês todo o ensinamento que vocês precisam. Beijo, até a próxima!